Graça e paz, meus irmãos. Esse é o segundo vídeo da nossa aula, com base na introdução aí da apostila, na página 8 agora. Nós vamos ver a questão da fonte, da autoridade da teologia. Como eu disse no vídeo anterior, nós não podemos acreditar que um cristão verdadeiro possa desprezar o estudo teológico. Ele pode até desprezar por uma questão de ignorância, por não ter sido bem instruído. Mas o que eu quero destacar é a questão de que alguns pastores, que não é mais por questão de ignorância, mas defendem claramente no púlpito, nas suas igrejas, que estudar teologia faz com que as pessoas esfriem na fé e que elas então desanimem na fé. Mas é o contrário disso. A Escritura nos mostra, e a teologia nos mostra, pela providência de Deus na história, que todos aqueles que de fato se dedicaram a estudar teologia tiveram seus corações queimando. Quando nós olhamos para essa questão também, é importante dizer que existe de fato alguns que, ao estudar teologia, tornaram-se teólogos de fato. Eles vieram a envolver-se pela arrogância nas suas declarações, na sua forma de lidar. E por causa desses teólogos arrogantes, alguns então acham que todo aquele que estuda teologia, ele se torna arrogante por estudar teologia. Isso não é verdade. A questão é que esses que se tornaram arrogantes, na medida em que aprofundaram os seus conhecimentos teológicos, não é por causa da teologia, mas é por causa do coração deles, é por causa da arrogância, do caráter deles. Não é o problema a teologia. Quando você entende que a teologia, ela é para nós entendermos, conhecermos verdadeiramente a Deus a partir das Escrituras, e isso ser aplicado à nossa vida, isso nos leva à humildade, como eu disse no vídeo anterior, nos leva ao quebrantamento e nos leva a aplicar a vida. A teologia é para a vida. A teologia não é para você simplesmente entendê-la intelectualmente, mas você entende ela no seu intelecto, mas ela tem que assentar no seu coração, ela tem que mover o seu coração a contemplar a grandeza de Deus e o glorificar por isso. A fonte da teologia sistemática é a Escritura. A teologia reformada, ela tem como ênfase a palavra de Deus. E não é nenhuma opinião de teólogo que vai ser a opinião autoritativa para nós. Qualquer teólogo está sujeito a falhas. Como dizia João Calvino, todos nós temos uma nuvenzinha de heresia na nossa cabeça. Ele quis dizer que nós todos somos sujeitos a fazer interpretações erradas, a desenvolver algum aspecto da teologia de forma errada, ainda que com a sinceridade no coração de fazer o certo, de entender o correto. Por causa disso, a confissão de fé de Westminster, que é o símbolo de fé do Instituto Bíblico Graça Irresistível. O que é um símbolo de fé? É o que expressa as nossas convicções bíblicas e teológicas. Essa confissão de fé, que foi feita pelos melhores teólogos na Inglaterra, na capela de Westminster, ela diz o seguinte acerca das Escrituras: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Observem o que a confissão de fé diz. Ele diz que nenhuma opinião dos antigos escritores, ou seja, dos teólogos antigos, nenhuma doutrina de homens, nenhuma opinião particular, nada, nenhum concílio, nem mesmo uma confissão como a própria confissão de fé de Westminster, nada pode estar acima da autoridade da Escritura. É a Escritura, por meio do Espírito Santo, é que vai dizer se tal opinião, tal reflexão teológica, tal teólogo está correto ou não. Essa é a nossa defesa. Nós temos a Escritura como sendo a nossa única regra de fé e prática.
todo o nosso curso, todos os módulos do Instituto Bíblico Graça Irresistível tem a Escritura como juiz supremo. É o Espírito Santo de Deus como juiz supremo, por meio da Escritura, nos mostrando o que é certo e o que é errado. Os teólogos e os pensamentos teológicos, as escolas teológicas que nós vamos estudar no decorrer desse curso são importantes, mas não são normativos para nós, não são determinantes para nós. O que é determinante é o que a Escritura diz. Dr. Heber Carlos de Campos, em seu livro O Ser de Deus, ele fala exatamente sobre esse desprezo de muitos crentes com relação ao estudo da teologia. Ele diz assim: infelizmente, muitas pessoas em nossa época têm tomado aversão pela palavra doutrina ou teologia. Olha que interessante. Ele diz: muitas pessoas têm tomado aversão pela palavra doutrina, porque diz doutrina é coisa de homens, ou a palavra teologia. Ele continua dizendo: para essas pessoas, doutrina significa uma coisa árida. Essas pessoas defendem que estudar doutrina é algo árido. E ele diz: e teologia é simplesmente o pensamento ou opinião de homens a respeito de Deus. As pessoas que têm essa aversão à doutrina ou à teologia defendem que teologia é simplesmente a opinião de homens acerca de Deus. Ele continua dizendo o seguinte: é verdade que a teologia é uma elaboração humana, mas a teologia sadia é uma tentativa séria e justa de entender corretamente a revelação que Deus faz de si mesmo na Escritura. É lógico que a teologia, ela parte de elaborações, de reflexões, de pensamentos. Vocês vão ver no decorrer do curso que existem pensamentos profundos, que em alguns aspectos você vai até associar à filosofia, porque é uma construção lógica. Mas esse pensamento e essas construções de pensamento, elas são fundamentadas nas Escrituras, é o que eu falei antes. Elas só têm valor se elas forem fundamentadas nas Escrituras. Ele continua dizendo o seguinte: é verdade também que em alguns círculos a doutrina tem sido apresentada como uma coisa árida e a teologia como simplesmente pensamento de homens. Dr. Heber, ele assume a realidade que, infelizmente, alguns professores de teologia ou alguns teólogos têm apresentado a teologia como sendo algo árido, algo simplesmente como um pensamento de homens, e eu diria que alguns até mesmo têm desprezado na prática a Escritura, porque não se fundamentam sempre nas Escrituras. Mas estes não representam a essência da teologia, eles não expressam aquilo que realmente é. Se você estudar a história da igreja, você vai ver que os teólogos reformados, eles foram, na sua maioria, homens piedosos, homens de oração, homens que amavam missões, evangelismo, amavam a igreja, amavam as Escrituras. Isso fazia parte da vida deles. O meu desejo como professor é que você ame as Escrituras, que você ame conhecer o Senhor, que o seu coração fique em chamas pela verdade, e que não seja algo árido. Não é para você poder demonstrar conhecimento para as pessoas, mas para você utilizar a teologia primeiramente para a sua vida e depois para servir a igreja onde Deus colocar você para servir. E aí, nós caminhando aí para o final da introdução, eu vou falar de Michael Heiken, que vai dizer: enquanto a história se repete com exatidão, a essência de muitas das heresias tem se repetido de tempos em tempos na longa história do cristianismo. Por exemplo, o interesse da pós-modernidade em espiritualidade, embora seja contra o cristianismo, tem inúmeras semelhanças com a extensa batalha contra o gnosticismo, que ocupou a igreja durante os séculos 2 e 3. O conhecimento da maneira como os cristãos defenderam no passado a fé contra o gnosticismo proveria hoje maneiras proveitosas de respondermos
a espiritualidade pós-moderna. É um aspecto que nós vamos tratar nessa apostila de introdução, mostrar o desenvolvimento da teologia por períodos e mostrar como os teólogos enfrentaram as heresias em cada um desses períodos, as principais heresias. E aqui ele coloca que essa busca por misticismo, por espiritualidade da pós-modernidade, é algo que tem a ver lá no passado com uma heresia chamada gnosticismo, que nós vamos estudar na apostila. Vai ter momentos para a gente estudar bem profundamente esses assuntos aí. Mas o que ele quer mostrar para nós, e o que eu pretendo demonstrar na apostila, é que essas heresias que nós enfrentamos hoje são, na verdade, as heresias antigas, porém com uma vestimenta diferente. E quando você tem essa visão do passado, de como na história da igreja essas heresias surgiram e como elas foram respondidas pelos teólogos fiéis à Escritura, faz com que você interprete adequadamente o presente e enfrente essas heresias. É possível que você, ao ter contato com algumas heresias, você nem percebeu ainda que elas são heresias, porque a cultura te envolveu, a própria realidade mística da igreja evangélica brasileira tem te envolvido de forma inconsciente. Você talvez esteja até mesmo aceitando algumas dessas heresias que já há muito tempo foram condenadas por teólogos fiéis. É sobre essas questões, é sobre a inspiração das Escrituras, o caráter das Escrituras, que nós vamos estudar durante essa apostila. Estudar a importância da teologia sistemática, o que é a teologia sistemática, como ela se relaciona com outras disciplinas, como ela é construída, os períodos de desenvolvimento teológico durante a história da igreja, e por último, nessa apostila, sobre a Escritura, que é a revelação de Deus para nós, é o registro da revelação especial, e nós vamos estar sobre revelação geral, revelação especial, e aí terminaremos com a inspiração das Escrituras. Espero que você possa se animar cada vez mais no estudo da Palavra de Deus, e que isso faça com que a sua mente possa se expandir e o seu coração possa ser quebrantado na medida em que você estuda a Palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.